Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webinar do Melius, referente ao resultado do segundo trimestre de 2022. Meu nome é Giovana Vilari, trabalho no time de Focus do Melius e serei a host deste evento. Nosso evento será realizado em português e traduzido simultaneamente para o inglês. Para isto, basta selecionar o idioma desejado no botão Interpretação, localizado na parte inferior da tela. For non-Portuguese speaker audience, this event is being simultaneously translated into English. Please select the preferred language by clicking on the interpretation button, which is located at the bottom of the screen. Conosco hoje estão presentes Israel Salmen, fundador e CEO do Melius, Luciano Vale, CFO e diretor de Relações com Investidores do Melius, Márcio Pena, head de Relações com Investidores do Melius, e Davi Holanda, fundador e CEO do Bentley. Antes de passar a palavra para Israel, gostaria de informar que este evento está sendo gravado, e neste momento, todos os participantes estarão apenas como ouvintes durante a apresentação do Melius. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta clicar no botão de levantar a mão no Zoom. Os materiais apresentados estão disponíveis para download no nosso site, rio.melius.com.br, na seção de Central de Resultados. Agora com você, Israel. Obrigado, Jojo. Como de costume, gostaria de me apresentar para aqueles que não estão me vendo na tela. Meu nome é Israel, sou o CEO do Melius, tenho 33 anos, um homem branco, uso óculos escuros, estou com uma camisa preta numa sala aqui até bem ensolarada. Eu acho que hoje é um dia importante aqui, né, que finalmente a gente tem o Davi Holanda conosco, de maneira pós-aprovação ali do Bacen. Então é muito legal ter o Davi aqui para falar um pouco de Bentley ao final da apresentação. Eu e o Luciano coordenaremos aqui a parte que compete a Melius e as demais companhias. Bem, em junho nós concluímos, né, o rollout do nosso novo app, né, para a nossa base de usuários. E esse novo app, como vocês bem sabem, é o nosso ponto de partida ali para um ecossistema mais robusto, com mais vendas cruzadas, né, entre os produtos que nós temos disponíveis, e uma experiência também melhor para os usuários que já utilizavam serviços financeiros aqui com o Melius, né, antigamente com o nosso cartão co-branded, e agora com o nosso cartão próprio, né, que toda a gestão desse cartão agora ela é feita dentro do nosso próprio aplicativo. Nós tivemos, né, um aumento do número médio de dias que os usuários acessam o nosso aplicativo no mês, o que já mostra que a nossa tese de aumento de engajamento, melhora da experiência, ela está acontecendo. Então, nós tivemos um aumento de 24% na comparação de junho, né, com o primeiro trimestre de 2022. O número de contas digitais atingiu 1,2 milhões, o TPV do cartão Melius em 7,6 milhões, enquanto o TPV do cartão co-branded chegando próximo ali a 800 milhões. Podemos passar. E eu acho que vale reforçar, né, que o Melius está em constante evolução. Então, a gente ainda está bem longe do nível de produto que nós queremos e do nível de serviço que nós queremos oferecer para os nossos usuários. Ao mesmo tempo, né, nós temos o time que a gente precisa para criar esses produtos e colocar esses serviços novos e melhorar cada vez mais os nossos serviços ali para os usuários finais. Acho que vale destacar aqui alguns pontos, né? O primeiro é que a maior parte do nosso time de desenvolvimento de produto, né, ele está alocado, não somente até do time de desenvolvimento de produto, mas de todo o time Melius, a maior parte está alocada no novo, né, no que não era o nosso core business no momento do IPO. E esse time que está alocado no novo está focado em algumas dessas coisas que estão aí na tela, né? A gente passa pela melhoria contínua de UX, que eu já mencionei, que tem aumentado o engajamento dos usuários com o nosso aplicativo. O Chat Melius, né, um atendimento muito mais humano, personalizado e rápido ali direto no nosso aplicativo, coisa que nós não tínhamos
antes, né? E eu acho que isso vai ajudar bastante também ali na experiência dos nossos usuários. O CryptoBack, que é algo que a gente já vem falando aqui há tempo, com a ajuda ali do time que veio da Alter, né? A nossa empresa adquirida no ano passado. A gente sabe do potencial dessa feature em termos de retenção, de ativação dos cartões. Então, a gente está super animado também com essa feature que estamos para lançar. Pagamento de boletos, que muitos usuários já estão com acesso a essa ferramenta. Estamos terminando agora de fazer o release, né, para 100% da nossa base de usuários. Eu acho que um ponto aqui a de se destacar é a parte de social commerce. Todos os usuários do Melios, né, hoje já possuem acesso ao que seria a experiência do Promobit, só que dentro do aplicativo ali do Melios. A gente acredita que essa feature, né, essa ferramenta, ela vai nos ajudar a levar mais vendas para os nossos parceiros, enquanto a gente ajuda também os usuários a encontrarem as melhores ofertas, os melhores deals. Lembrando que a gente chama de social commerce justamente pelo fato das ofertas que lá são publicadas, elas não são feitas pelo nosso time, mas sim pelo um grupo de usuários que passa de 1 milhão de pessoas que compartilham, né, e as melhores promoções ali com a comunidade. Então, a gente está super animado e feliz que finalmente a gente trouxe a experiência, né, uma experiência tão bacana quanto a do Promobit para dentro do app do Melios. O Promobit ele segue também com suas plataformas apartadas, né, o site, o aplicativo, para aqueles usuários que querem usar apenas aquela experiência, mas a gente já tem esses primeiros passos de Promobit dentro do app do Melios também. Outro ponto que a gente vem mencionando já tem algum tempo é a parte de seguros. Então, nós já estamos com uma BU dedicada, trabalhando nessa feature que não está nem no ar ainda. Então, acho que isso daí reforça o que eu comentei aqui no início da apresentação desse slide, em que a maior parte do nosso time hoje, ela está alocada realmente no novo. Podemos passar aí. Legal. A nossa base de usuários, ela atingiu 25 milhões de pessoas, né, sendo 7,7 milhões de usuários ativos aqui nos últimos 12 meses. E mesmo num período onde que a gente vem tirando os investimentos ali, diminuindo os investimentos em marketing, nós tivemos um ritmo de abertura de contas por dia útil bem elevado. Nós abrimos 25 mil, quase 26 mil contas por dia útil no segundo TRI de 2022. Falando um pouco mais de crescer, mas crescer com eficiência, né? Eu já mencionei aqui sobre a gente sendo menos dependente dos investimentos de marketing para crescer. Então, a gente teve uma redução, né, comparado no ano a ano, de 41% nas despesas de marketing, saindo de 10,2 para 6,1 milhões. Na parte de compradores totais, né, a gente segue aumentando, crescemos 19% o número de compradores ativos ali na plataforma. E os investimentos mais baixos em marketing, eles acabaram gerando um número de compradores menor, né, de 20% ali na comparação anual, mas esses novos compradores, mesmo que 20% menores ali, eles compensaram no crescimento do GMV, e dado também as melhorias ali das take rates que a gente vem conseguindo com o tempo. Então, mesmo diminuindo o número de novos compradores, a gente conseguiu fazer um GMV muito forte, pois a gente está trazendo agora novos usuários cada vez mais qualificados. Podemos passar. E aí, antes de passar aqui para a parte de Picodi, para a parte de nota fiscal, vou passar em alguns números operacionais aqui também, falando do GMV, né, e que a gente já tinha divulgado na nossa prévia. O GMV ali cresceu 38%, com uma net take rate de 2,1%. O GMV dos últimos 12 meses, né, falando aqui exclusivamente de Melios, foi de 5,3 bilhões de reais, mesmo num trimestre onde o crescimento do e-commerce brasileiro foi bem devagar. Então, acho que esse é um ponto super importante de colocar aqui, que no momento em que o e-commerce está desacelerando, né, e, obviamente, o nosso trimestre também foi um trimestre menos acelerado, nós tivemos mesmo assim
um crescimento ali de 38% no GMV, né? Eu acho que vale reforçar aqui um outro aspecto, né, que está mais relacionado aqui com as partes de receitas, e o Luciano vai trazer um pouco mais detalhes já, mas o Q2, né, o segundo trimestre, ele já é sazonalmente mais fraco do que o primeiro trimestre do ano. E o motivo é que no primeiro trimestre do ano, a gente tem um reconhecimento de receitas importantes e substancialmente ali bem elevadas, que estão relacionadas a Black Friday e também Natal. Então, a base de comparação para shopping no Q2, eu diria que ela é a pior possível, dado esse decrescimento ali do e-commerce brasileiro, né, essa desaceleração do e-commerce brasileiro, assim como esse descasamento, essa sazonalidade que a gente vê entre o Q1 e o Q2, tá? Me estendendo um pouco mais aqui, né, sobre a parte de receitas e despesas, e por favor, Luciano, você me complemente e traga mais informações, né? Mas o segundo Q, né, também, não somente para shopping, mas também para serviços financeiros, o segundo TRI desse ano, ele tem uma base de comparação, que é o segundo TRI do ano passado, em que a gente ainda tinha a todo vapor a operação de geração de novos cartões de crédito ali co-branded, quando a gente tinha a parceria com o Banco Pan. Então, no segundo TRI desse ano, a gente não gerava mais esse cartão, a gente gera apenas o nosso novo cartão de crédito, né? Que tem duas coisas aqui importantes que vão explicar a queda de receita ali de serviços financeiros, né? A diminuição ali desse crescimento. A primeira é que no cartão co-branded antigo, nós recebíamos R$ 45 ali por ativação de novos cartões de crédito. E isso trazia a maior parte das receitas de serviços financeiros para o D0, para o momento da emissão do cartão, da ativação do cartão. Enquanto nesse novo cartão de crédito, a maior parte das receitas está no tempo, pois a gente não tem uma receita de ativação do cartão, mas enquanto isso a gente captura outras receitas que antes a gente não capturava no passado. E, além disso, né, eu acho que o segundo ponto e último aqui sobre esse tema, é importante falar que a parte dos cartões de crédito com o Banco Pan versus ali o cartão de crédito do Melius, na época que a gente estava ali com o Banco Pan, né, a gente estava acelerando muito mais a emissão dos cartões, o mercado, né, macro era diferente ali, economicamente falando, e agora nesse novo mercado a gente está sendo muito mais cauteloso na hora de fazer o rollout do nosso cartão, indo devagar, conhecendo cada vez melhor a nossa base de usuários. Então, o ritmo de crescimento, inclusive, desse novo cartão comparado com o cartão que a gente tinha no ano passado, ele é menor, né? O que explica aí essa diferença entre a parte de serviços financeiros também, não somente com a parte de shopping. Podemos seguir. Bem, falando do nota fiscal, eu sempre gosto de trazer esses slides, né? Pois ele mostra o quanto que esse produto tem um engajamento alto dos usuários e também uma retenção desses usuários ao longo do tempo, né? No segundo TRI desse ano, foram mais de 400 mil usuários, né, escaneando notas fiscais e recebendo cashback ali ao comprar em estabelecimentos físicos, né? E nesses 400 mil usuários pouco mais de 400 mil usuários que escanearam notas, né, no segundo TRI de 2022, nós captamos, né, mais de 42 milhões, né, do que a gente chama aqui de sell-out data points, que seriam produtos, né, produtos diferentes que os usuários estão consumindo nesses estabelecimentos lá no final do dia. Eu volto a reforçar que a gente tem um plano agressivo aqui de utilizar esses dados para melhorar cada vez mais a nossa capacidade de conhecer os nossos usuários, seja para falar de campanhas específicas, para fazer o incentivo ali de algumas marcas, seja também para alimentar o nosso score de crédito com essas informações que são muito valiosas ali para a gente ser mais assertivo na hora de dar crédito para o nosso usuário. E por último, falando aqui de Picodi, a operação de cashback ela segue ganhando tração, o número de compradores totais, né, eles cresceram ali
no segundo TRI de 2022 versus o último TRI do ano passado, né, quando a gente basicamente começou a operação de cashback lá, cresceu 320%, que mostra que a nossa tese, né, de largada ali na hora de adquirir o Picodi está se provando. Já são mais de 500 mil contas abertas, né, nesses 9 países onde nós lançamos a operação de cashback. Lembrando que nós estamos operando hoje em 44 países, né, durante todo no Picodi inteiro, e a gente tem o plano aí de até o final do ano finalizar o rollout agora para esses 44 países também a operação de cashback, o que vai acelerar ainda mais esses números que nós estamos vendo aqui na direita, né? Na parte do GMV, nós crescemos 81% ali na operação de cashback, crescimento bem acelerado, atingindo 30,7 milhões de moedas ali locais da Polônia, que é a base comparativa, tá? E a receita líquida, né, ela mais do que dobrou nesse segundo TRI, e ela já representa, no segundo TRI desse ano, ela já representa 15% da receita líquida total do Picodi. Então, a gente vem substituindo, né, o modelo de negócios antigo ali do Picodi por esse novo modelo de negócio, que é um modelo de negócio que a gente acredita, que gera valor no longo prazo para os usuários, para os parceiros, para os acionistas também. Então, a gente está super feliz. Eu diria que nós estamos em linha com os objetivos traçados, exatamente em linha com os objetivos traçados no momento que a gente fez essa aquisição. Então, é algo que deixa a gente aí bastante feliz com os resultados até então. Boa, vou passar a palavra agora para o Luciano continuar. Obrigado, Israel. Antes, deixa eu me apresentar a todo mundo. Bem, bom dia, obrigado por participarem aqui da nossa conferência. Eu sou o Luciano, sou CFO e diretor de RI do grupo. Estou num lugar também ensolarado, como o Israel comentou, estou vestindo uma camiseta preta, eu não uso óculos, tenho cabelo curto, sou um homem branco. Bem, além do fato do Israel ter antecipado um pouco aqui das questões sobre receita, vamos falar um pouquinho dos nossos resultados financeiros. O que é importante destacar já em linha com o que a gente vem falando aqui? Mesmo enfrentando esse cenário mais adverso, né, com o setor como um todo sentindo os reflexos negativos do cenário macroeconômico que a gente tem atualmente, a gente apresenta aqui nesse trimestre resultados que a gente enxerga como bastante robustos frente a todo esse contexto que a gente está vivendo, né? E começando pela receita líquida, a gente mostra aqui resultados no trimestre, uma receita líquida total de quase 80 milhões, né, considerando o grupo como um todo, um crescimento de 45% em relação ao que a gente observou no segundo TRI do ano passado. Parte dessa dinâmica, né, ela se justifica tanto pelo esse comportamento, né, dos nossos parceiros de e-commerce em geral, quanto também pela essa questão do comparável em relação ao período anterior, de acordo até com o que o Israel comentou na fala dele. Quando a gente olha para esse número, no acumulado dos últimos 12 meses, no final do segundo TRI, a gente chega com uma receita superior a 325 milhões de reais para o grupo, né? Que é um crescimento acima de 85% quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, no final do segundo TRI de 2021. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, em relação às despesas, quando a gente olha para o nosso resultado, excluindo os itens extraordinários que ocorreram ao longo desse trimestre e também o resultado do Bankly, que a gente começa a capturar a partir de junho desse ano, a gente mostra uma queda de 7% na receita, né, saindo de 108 do primeiro trimestre desse ano para algo perto de 101 milhões. Isso mostra como que a nossa disciplina no controle dos nossos despesas e gastos vem se refletindo ao longo do tempo, sem abrir mão de continuar investindo naqueles novos produtos e serviços para a gente continuar gerando valor aqui na nossa plataforma. No próximo slide, a gente apresenta um pouco da nossa quebra, né, entre a nossa receita e até o nosso resultado final. Importante destacar que aqui a gente reflete um pouco dessa nossa disciplina e do nosso cuidado em manter a saúde financeira da companhia sem abrir mão de continuar investindo em um negócio que seja sustentável ao longo do tempo. Então, a gente sai, como a gente falou no slide anterior, de uma receita de 79 milhões no segundo TRI, chegando aí a um resultado líquido de um prejuízo de 28 ao final do TRI desse ano. Importante destacar que toda essa disciplina também se reflete no nosso balanço. Então, quando a gente olha para a nossa posição de caixa, a gente conseguiu manter, ao longo do segundo TRI,
uma posição praticamente estável àquela que a gente observou no final do primeiro tri desse ano, que é uma posição de caixa superior a 500 milhões de reais. Então, isso dá para a gente mais conforto e mais segurança de que toda a estratégia que a gente vem implementando ao longo desse ano, e bem reforçada aqui pelo Israel, dá para a gente a tranquilidade de continuar seguindo nessa mesma linha ao longo do tempo, e a gente acredita que tem muita coisa boa ainda por vir, dado tudo que a gente está desenvolvendo, tudo que o time vem fazendo aí ao longo desses últimos trimestres. Com isso aqui, eu passo a palavra para o Davi, para ele falar um pouco mais da operação do Bankley. Boa tarde, bom dia, senhores. Obrigado, Luciano, pelas palavras, Israel pelas palavras. Davi Holanda, tenho 40 anos, né, CEO e founder do Bankley, um homem branco, né, com cabelo liso, escuro. Estou usando aqui um óculos de grau escuro e uma camisa de malha azul. Mas antes de falar do Bankley, eu quero dizer que eu estou muito motivado. Construir muita coisa de infraestrutura é duro porque você não vê aquilo na mão ali do cliente usando, e agora que a gente está vendo e começando a colher os frutos, então estamos colhendo o primeiro fruto, eu diria, né, de um parreiral, ainda tem muitos frutos a serem colhidos, e não poderia deixar de agradecer a todo o time Bankley, né, que vem acreditando nessa jornada, né, desde 2020 até hoje aqui. Então, só quero falar para vocês do time que a gente está só começando e tem muito mais por vir, né? O futuro tem muito mais do que o passado. Aqui, só para começar a falar de Bankley, mas antes de falar de Bankley, eu gostaria de relembrar, né, o momento que a gente vem vivendo, né? Eu acho que a gente teve um download tecnológico acumulado de 25 anos em 2 anos, né? Eu brinco que a primeira vez que eu vi internet, né, escrita em alguma matéria foi em 1995 na revista Time. Então, de lá para cá, né, esse negócio veio evoluindo bastante, a gente veio ouvindo mudanças, mas até então, para algumas empresas, né, ser uma empresa digital nada mais era do que ter um e-commerce, ou ter uma fanpage, ou ter uma página ali em rede social, né? Então, era algo ainda muito superficial. E com esse download tecnológico que a gente teve aí forçoso, né, dado a pandemia, a gente começa a evidenciar um fenômeno, né, de fintechização, né, das empresas, né? Então esse fenômeno ele vai muito além de ter simplesmente só um site ou de ter simplesmente ali só uma fanpage, para ter áreas dentro das empresas, áreas digital, de como agregar mais, né, produtos e serviços para o cliente dentro da jornada, como ter um screen time maior do cliente, né? Como você, né, ter um valor percebido maior pelo cliente, né? Então, nessa jornada e nessa visão é onde o Bankley ele é concebido. O Bankley nada mais é do que um business de infraestrutura combinado, né, com tecnologia e regulatório, né, para prover, né, um melhor stickiness, um maior valor agregado, né, para o cliente do nosso cliente, né? Então, não é porque a pandemia, né, está acabando que os hábitos, né, que a gente adquiriu nesses últimos 2 anos, que são esses hábitos digitais, né, que isso não e que isso vai zerar, né? Eu acho que esses hábitos digitais eles vieram para ficar, né? E aí, dado que a gente acredita que esses hábitos digitais vieram para ficar, nessa corrida aí do ouro, a gente está aí vendendo, né, picareta, ou seja, a gente está ajudando, né, os nossos parceiros a como agregar valor para os clientes. Então, aqui eu trago uma provocação, que é uma provocação de o que é um banco para você, né? Até então era fácil você caracterizar um banco, né, que era uma agência, ter, né, um gerente, que era aquele chefe daquela comunidade, né, no interior, né, de alguma região ou naquele bairro, né, e que ali fazia as concessões, né, de crédito, venderia os produtos e serviços. E hoje eu acho que esse negócio ele vem, né, evoluindo, né, não é que o banco tradicional vai se acabar, não, ele é muito importante, continua muito importante. Só que a gente acha, na nossa visão, que esse negócio vai evoluir. Como Jeff Bezos já falou, né, todo mundo precisa, né, de serviços financeiros, mas não necessariamente de um banco.
E aí é nesse lugar onde o Bankly vem e colabora, né, com as empresas a oferecerem serviços durante a jornada, né, de consumo, ou até mesmo ajudando essas empresas com alguma melhoria de eficiência operacional. Mais à frente, eu vou mostrar alguns casos para clarificar o posicionamento do Bankly. Andando para o próximo slide, aqui a gente traz um pouco mais de contexto. A gente aqui dá um duplo clique, né, que na nossa visão tem uns bancos tradicionais, que tinha ali, né, onde o cliente ali, ele pagava para usar pelos serviços, né, então ele tinha ali a tarifa da conta, a mensalidade da conta e assim por diante. Aí, na nossa visão, veio aí uma evolução, né, isso aqui é uma constatação, né, vieram os neobanks, onde não se paga ali, né, pela utilização, né, que são as contas digitais. E a gente está vendo agora, né, uma terceira geração que, na realidade, você não consegue nem significar, né? São empresas, né, que não têm por finalidade o banco, mas elas nascem porque elas têm bastante usuário na sua base, bastante engajamento de clientes, e aí o banco, no lugar de ele ficar por cima, ele vem por baixo, né? Ele vem para complementar a experiência que essa empresa proporciona, ou esse posicionamento que essa empresa proporciona para os clientes, né? Então, aqui eu trago alguns casos, tem casos, né, internacionais, tem casos locais, né? Aqui tem alguns dos nossos clientes, a própria Melius, né, que tem como missão ajudar, né, o merchant a vender mais, ter um tráfego qualificado, né, obviamente provendo a melhor experiência para o seu cliente, né, o usuário. E aí a gente vem ali na Melius e coloca ali alguns serviços embutidos, né, na plataforma da Melius, né? Você tem um outro caso que é o Girabank, né? A gente tem um dos maiores influenciadores da América Latina, né? Então ele já tem ali uma comunidade instalada de 30 milhões de clientes, onde ele, dentro desse ecossistema, resolveu, né, expandir esse ecossistema e oferecer soluções e serviços financeiros para esse ecossistema. Foi assim um negócio assim, colossal ali, da quantidade de abertura de contas no mesmo dia, do engajamento, né, enfim. Então, é um outro caso. Aí você tem a Volts, né, que é uma companhia, né, que nasce ali dentro de um ecossistema da Energisa, né, para prover ali serviços financeiros, não só para os usuários finais, mas também para todo o ecossistema que permeia ali a cadeia da Energisa, né? Então, ela aproveita um ecossistema existente. Tem a Corner Shop, né, ali do Uber, onde eles utilizam a nossa API de cartão pré-pago, né, para os shoppers, né, que realizam as compras e serviços para os usuários, né, finais. Enfim, então tem vários casos, né? Tem alguns casos mais óbvios, e, na nossa visão, vão existir aí inúmeros casos não óbvios, né, ainda, mas que, de fato, o serviço financeiro vai vir para agregar de alguma forma. Indo para o próximo slide, aqui ela conversa muito com a nossa cabeça. A nossa mentalidade, né, como eu acordo diariamente, como eu peço para que o time acorde diariamente, como ajudar o nosso cliente, que é o nosso parceiro, a crescer de forma sustentável. O nosso sucesso está, né, atrelado 100% ao sucesso do nosso parceiro, né? Como eu citei ali alguns parceiros, né? Tem a Melius como parceiro, né? Eu citei o Girabank, citei a Volts, citei a Corner Shop. Então, a gente precisa acordar aqui diariamente e pensar como, né, fazer com que eles cresçam, né? Então, para isso, a gente faz, né, performance review mensalmente com os clientes, a gente, de fato, né, a gente divide melhores práticas, o que funciona com um, funciona com o outro, tentando ajudar, de fato, o cliente a ter uma operação, né, rentável, né, e longeva. E aí, explicando um pouco do nosso modelo, o nosso modelo, ele basicamente é um modelo de assinatura, então, onde o cliente ele paga um pacote de transação para cada utilização de API, e a gente, né, como eu falei, a gente, né, quer que ele
supere esse pacote, né? Então, a gente ajuda ele a crescer. Então, o Pay as you grow. Então, à medida que ele utiliza ou extrapola aquele pacote de transações, o cliente passa a pagar, né, um adicional ali pelaquela transação. Então, é papel do nosso time aqui está trazendo provocações e melhores práticas, né, para o cliente não ficar só ali no pacote transacional mínimo, e sim ele, de fato, né, crescer, e aí, obviamente, ele crescendo de forma sustentável, a gente também tem sucesso na nossa operação. Indo para o próximo slide, a gente traz aqui um pouco do nosso modelo, né? Então, o nosso modelo, não necessariamente a gente acredita que vão existir 10 mil bancos. Não, eu vou trazer um outro exemplo aqui de um cliente que ele pode contratar uma única API, ou seja, um único produto nosso. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que faz gestão, né, de condomínios. Então, essa empresa ela precisa emitir ali por mês mais de 100 mil boletos. Então, ela poderia contratar a nossa API de boleto, né, que é super tecnológica, né, fazer toda a emissão desses 100 mil boletos através da nossa API de boleto. Então, ela não está, de fato, né, montando um banco, ela está, de fato, melhorando melhorando a operação dela, trazendo mais eficiência operacional, seja da perspectiva tecnológica, talvez a gente tenha uma API que responda mais rápido, tempo de retorno mais estável de boleto, seja também de uma redução de custo operacional para ela. Esse eu dei algum exemplo, mas tem vários exemplos, né, de clientes que vêm até nós e, de fato, contratam ali uma única API ou até mais de uma ou duas, mas para resolver uma dor operacional, né? Não necessariamente, como eu falei, oferecendo um banco para o seu cliente. Mas, indo para o segundo caso, a gente pode ter empresas ou indústrias que têm 10 mil funcionários e, no lugar de ela vender a folha de pagamento, ela poderia estar montando um banco para os próprios funcionários. E um banco para os próprios funcionários, com 10 mil funcionários, já se paga. Então, ela pode oferecer isso. Por que ela pode oferecer isso? Que ela vai oferecer uma condição melhor para o colaborador. Talvez ela tenha um consignado mais barato, ela tenha um cartão com condições mais baratas, né? Ela tem ali uma preocupação com o índice de endividamento do colaborador melhor. Então, de fato, ela está fazendo com que o salário do colaborador renda mais, porque já que ela vai estar oferecendo, né, para o colaborador melhores condições de mercado, dado que ela conhece o colaborador mais do que qualquer outra instituição, de fato, ela está fazendo na prática, aumentando o salário do colaborador indiretamente. Então, a gente tem casos de empresas que são empresas robustas, que no lugar de vender sua folha de pagamento, ela, de fato, contrata as APIs e oferece essa folha de pagamento in-house para os clientes. E, obviamente, a gente tem, né, casos de full bank, né, como a própria Melius, entre outros clientes, a própria Volts, né, o próprio Girabank, que oferecem, né, praticamente todas as APIs ou todos os produtos que a gente tem na prateleira, né, passando desde cartão virtual, cartão de crédito, cartão de débito, cartão pré-pago, cartão, né, da conta, TED, core bancário, conta corrente, né, que é a conta de pagamento, né, e assim por diante, o Pix, né, enfim, pagamento de boleto e assim por diante, cripto. Então, tem mais aí de 25 produtos, onde o cliente ele pode escolher, né, ali bem modular o Lego, né, de cada um, e cada Lego, e montar ali sua própria casinha, o seu próprio valor que você quer entregar para o cliente. Indo para o próximo slide, a gente aqui, eu já falei, mas a gente traz aqui alguns exemplos, e aí um exemplo que eu não falei é a própria, né, 123 milhas, né, onde no modelo de negócio da 123 milhas, ela precisa de fato gerar um cartão, né, ali virtual pré-pago para pagar as tarifas, né, do voo. E antigamente ela não tinha essa receita, né, ela gerava um cartão virtual de algum banco tradicional. Agora ela passa a ter o próprio cartão, né, pré-pago virtual dela, e ela tem a remuneração do intercâmbio daquela transação.
Então, é só dando aqui um exemplo aqui também de um outro setor não óbvio, né, e que como eu falei, vão ter vários novos aí não óbvios. Indo para o próximo slide, a gente, né, se aprofunda aqui um pouco no como a gente acredita que é o sucesso desse negócio. Esse negócio ele é um negócio de escala, a gente ganhou muita escala nos últimos 2 meses, então a gente veio construindo esse negócio, né, ali desde março de 2020, então tem muitas ferramentas aqui, né, que a gente contratou, que são ferramentas de segurança e assim por diante, são as melhores de mercado, né, que o mundo inteiro utiliza, que a gente, para de fato tornar a operação rentável, precisava ter bastante escala, né? E essa escala ela começou a vir, principalmente nos últimos 2 meses, com muitas aberturas de contas, né, de vários parceiros e emissões de cartões. Então, a gente acha que os meses que estão por vir vão ser meses bem mais, eu diria, mais felizes da perspectiva econômica para a gente, né? E aí, aqui, explicando um pouco do modelo, né? Ele tem um modelo, né, de receitas por assinaturas, então a gente tem ali, né, uma receita mínima garantida por cada cliente, né, que entra na nossa plataforma. Atualmente, a gente tem aproximadamente 200 clientes na nossa plataforma, né, 200 parceiros, essa é a nomenclatura que a gente utiliza, né, internamente. E aí, o óbvio que o nosso esforço é como, né, ajudar o parceiro a crescer, né, para, de fato, ele ter esse crescimento, né, sustentável e longevo. Então, eu brinco que é um crescimento com resultado, né? Então, na nossa cabeça, o cliente precisa crescer gerando resultado. E aí, óbvio que o que a gente faz é um cruzamento, né, ali de melhores práticas que são transformadas em produtos, né? Então, um exemplo aqui para ilustrar aqui nesse gráfico a gente começa a oferecer, né, cripto para Melios, né? Então, a gente vê que tem ali, né, um fit, né, com Melios, a gente lança com a Melios, deixa o produto amadurecer, né, e daqui a pouco a gente abre isso a mercado. Então, a gente está adicionando um produto. Então, se a gente está adicionando um produto, obviamente, a gente está aumentando, né, o engajamento do cliente, né, do nosso cliente, a gente está aumentando o valor para ele, isso vai gerar mais receita para ele e, obviamente, gerando mais receita para o nosso parceiro, a gente vai, de fato, ter um cut ali, né, um pedaço dessa receita. Então, é um negócio que você tem um R&D, né? Eu acho que a magia desse negócio é que você tem uma base tecnológica, né, única para diversos clientes, né? Então, é um business que você, assim que você começa a atingir sua escala, começa a passar ali pela arrebentação, por ter um R&D único para diversos clientes, ele se torna um business, né, com um potencial aí de crescimento bastante grande. Então, eu gostaria de finalizar aqui a minha apresentação passando essa mensagem, né, que é do R&D único, né, por enquanto para 200 clientes, mas pode ser para muitos mais, né, e que tudo que a gente vê que gere tração em um cliente, isso pode ser replicado para os demais clientes, a exemplo do que eu comentei aqui de cripto. Então, aqui eu encerro aqui minhas palavras e passo aqui para Jojo. Obrigada, pessoal. Iniciaremos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique no botão de levantar a mão para que seu microfone seja habilitado. A primeira pergunta vem do Ricardo Butt-Pigel, do BTG Pactual. Ricardo, pode falar. Bom dia, pessoal, e parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas aqui. Começando, como teve a consolidação do Bank no trimestre, acho que acabou bagunçando um pouco a visão do balanço na comparação tri a tri. Então, queria escutar um pouco de vocês, como evoluiu a questão da queima de caixa, né, no trimestre. E, nesse sentido, eu queria entender um pouco a perspectiva em termos de break-even da companhia e como a gente deve ver a evolução de caixa, né, pensando nisso.
E depois eu faço a próxima pergunta. Obrigado. Quer falar aí, Jean? Posso responder pegar a segunda parte, você pega a primeira aí. Tá bom. Eu começo aqui? Boa, beleza. O Ricardo, eu acho que eu vou até pegar um pouco da primeira parte aqui também para explicar a segunda, mas Imaginei. Por isso que eu deixei você já falar do meu aqui. Mas eu acho que é importante destacar uma coisa que eu não falei durante a apresentação, né? Que as despesas de Melius, né, elas começaram a rampar, elas começaram a crescer de forma agressiva, né, com a contratação de usuários, com investimentos mais pesados em marketing, no primeiro tri do ano passado. Então, quando a gente olha a base comparativa até das despesas, eu diria que esse segundo tri desse ano, a gente está no pico de despesas assim que a gente poderia atingir. E quando a gente compara com o segundo tri do ano passado, ainda eram despesas que estavam começando a crescer, né? Então, acho que é importante destacar isso, pois nos últimos 3 meses, né, nós não somente desaceleramos o ritmo de contratações, mas como, de fato, passamos a fazer mais com menos. Então, isso ali já segura as nossas despesas em termos de pessoal. E como eu falei na apresentação também, a gente tem conseguido crescer, entregar crescimento ali com rentabilidade, né, com uma net take rate positiva, mesmo diminuindo os nossos investimentos em marketing. Dito isso, né, falando da perspectiva de Melius aqui, a gente acredita que é super possível nós breakivarmos a companhia no primeiro tri do ano que vem, até o primeiro tri do ano que vem. E é esse que é o nosso objetivo. E aqui eu estou falando de Melius, tá? Eu acho que o Davi poderia dar a contribuição dele também, a gente está alinhado aqui no nosso time, né? E a gente está trabalhando em prol disso, mas eu acho que em termos de Bentley ele pode dar um pouco mais de cor, tá bom, Ricardo? Obrigado pela pergunta aí. Luciano, vou pegar aqui a palavra, eu passo aí para ti. Do lado de Bentley, a gente também está na missão aí de breakivar a operação, mas breakivar com crescimento. Então, gerar resultado, né, sem queimar a caixa, mas mantendo o crescimento, né? Eu acho que esse é um direcionamento que o Israel passou para o grupo inteiro. Esse é um direcionamento que a gente está conseguindo pôr em prática aqui dentro do Bentley, e está vindo, né, até mais rápido do que eu imaginava. Então, esse tem sido o direcionamento, e todo o time está comprado, né, super transparente com todo o time, né? Eu fiz uma carta aqui, só dando um detalhe operacional, fiz uma carta interna, né, dividir com todos os colaboradores, né, cada um sabe o que precisa fazer, cada diretoria sabe o que precisa ser feito nominalmente, cada colaborador, eu tenho lá minhas atividades, enfim, então é um negócio que é construído, né, não só na cabeça do Davi, não só na cabeça do Israel, mas na cabeça de cada membro e cada colaborador do Grupo Cash 3. Boa. Deixa eu só complementar com uma observação aqui, Bush, que eu acho que é importante nesse contexto da tua pergunta. Acho que todo mundo aqui já endereçou esse teu questionamento. O que é importante, eu acho que vale muito a pena ressaltar. A gente não está falando nada que seja novidade para o grupo. É algo que a gente já experimentou e a gente sabe fazer, e a gente consegue, sim, já replicar o que a gente vem fazendo ao longo da história aqui no Melius. Então, esse controle, essa disciplina, esse cuidado em como a gente cuida da nossa saúde financeira sem impactar, sem perder a sustentabilidade do negócio para o longo prazo, que conversa muito com o que o Davi está falando, de manter todas essas ações focando em crescimento do negócio, crescimento de margem, trazendo rentabilidade, é algo que a gente está acostumado a fazer. Então, é algo que a gente enxerga, sim, como uma fortaleza do grupo, e não é simplesmente a primeira vez que a gente vem para atuar dessa forma. Então, acho que é bom reforçar que isso não é nenhuma novidade para a gente, é algo que a gente já está acostumado, é algo que a gente sempre reforçou. Acho que todos aqui se recordam dos nossos primeiros anos de resultado, o ponto de mão no volante. Agora ele fica mais evidente, dadas as condições que a gente está enfrentando, né? E todo o esforço que a gente fez de crescimento do nosso negócio nos últimos trimestres, e agora
a gente tem que esperar também para colher o fruto desse investimento. Mas só queria destacar esse ponto que eu acho que é importante também em relação à tua pergunta. Não, super claro, pessoal. E em relação à minha segunda pergunta, eu queria entender um pouco como vocês estão pensando na evolução dos novos produtos de financial service, né? Mais ligado com a própria marca Melius, o cartão Melius, a própria conta, né, da wallet, né? E como a evolução dessas novas features iria meio casar ou conviver com esse foco, né, de break-even já no começo do ano que vem, né? Então, entendi que teria bastante esforços, né, nessa parte de disciplina de custo, de monovolante, etc. Mas também imagino que ao crescer nesses novos produtos, talvez traria alguma pressão do ponto de vista de margem. Então, eu queria escutar um pouquinho a visão de vocês nesse sentido. Legal, Ricardo. Eu acho que está coberto de razão. É uma estratégia, né, que, apesar dela adicionar mais receitas, em sua maioria as receitas elas vêm no médio e longo prazo. Então, a gente fica num lugar onde que a gente tenta equilibrar as despesas, né, o que a gente precisa fazer em termos de despesas e também o pace, né, a velocidade de penetração que a gente vai querer dar para serviços financeiros na nossa base. Então, é isso que a gente está fazendo hoje, eu acho que com a mão super no volante. Os produtos, né, conta, cartão da conta, né, que é o pré-pago, o pagamento de boletos, né, são ferramentas que já estão disponíveis ali para toda a base Melius, né, para a maior parte da base Melius, né, quando a gente olha para pagamentos de boleto. Mas o cartão de crédito, né, que é onde a gente mais tem que se preocupar, né, até para a gente conseguir chegar nesse objetivo, onde que a gente está olhando assim, muito de perto, sendo muito cauteloso. Eu acho que o cenário ele parece melhorar, né, o cenário macro, né, quando a gente olha para a inflação, curva de juros, o que é animador para um negócio como o nosso, mas a gente prefere ser mais cauteloso nesse momento e dar esses passos, né, de acelerar o cartão no momento onde que a gente estiver mais confiante que a gente vai conseguir ter um retorno ali sobre o investimento maior, tá, Ricardo? Mas, enfim, realmente uma luta ali onde que a gente pode acelerar mais, mas queimar um pouco mais de caixa, e a gente está achando esse equilíbrio aqui, e a gente está mirando no primeiro tri do ano que vem. Super claro, obrigado. Obrigada, Ricardo. A próxima pergunta vem do William Barranjardi, do Itaú BBA. William, pode falar. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call e pela oportunidade de fazer a pergunta, né? Acho que a primeira pergunta aqui é um follow-up da pergunta de Bankley, né? Queria entender como que vocês veem a evolução de receitas do Bankley dentro da operação total da Melius em termos de share para esse ano e para o ano que vem, tá? E a segunda pergunta, abordando um pouco as despesas, né? Acho que se vocês pudessem explicar um pouco a dinâmica das despesas do TRI, né? Principalmente em relação àqueles 19 milhões de itens extraordinários, né? E aí aqui também seria legal entender qual que é o nível esperado de despesas, né, para frente, considerando o Bankley entrando full no semestre, no trimestre, né? Se seria só multiplicar 3 vezes aqueles 14 milhões, ou se teria alguma coisa diferente aqui. Obrigado. Posso pegar aqui né, na parte de receita aqui e também um pouco aqui na despesa, e, enfim, aí se o Luciano ficar à vontade aí, se quiser complementar. Não, de receita, né, a gente agora que vai começar a colher os frutos, né? Então, a gente vem, né, acho que dobrando aí em relação ao ano passado, mas isso praticamente sem receita Melius, né? E principalmente na receita de crédito. Então, como o Israel mencionou, a gente, né, vem num pace adequado para o macro cenário, né? Isso não quer dizer que seja, né, baixo. Então, essa receita, a gente vai colher os frutos dessa receita, né, ao longo desse ano. E o que eu mencionei na apresentação é que a beleza do negócio do Bankley
é o crescimento exponencial da infraestrutura, né? Então, a gente, né, incorreu por todo o investimento ali de crédito, né, e toda a plataforma de crédito ela é interna, né? Então, o time é interno de modelo, o time é interno, né, do motor de crédito, de cobrança, de políticas e assim por diante. Então, a gente incorreu por todo esse custo para servir primeiramente, né, a Melius. E a gente já atingiu o conforto que a gente queria para começar a abrir para novos clientes. Então, a gente tem uma demanda aqui reprimida, né? A gente tem aproximadamente 200 clientes, né, em cima da nossa plataforma. Dentre esses 200, a gente tem uma demanda reprimida que quer, de fato, andar na esteira, né, de crédito. Então, é a mesma, está lá o mesmo time, está lá a mesma tecnologia, está dado. Então, aí é que tem a beleza desse negócio, né, de ser uma arquitetura única, provendo para diversos clientes, né? Então, a gente crê que a receita deva melhorar mais para frente, dado que a gente ainda não capturou, né, ali uma fatia boa do full potential ali de Melius, e a gente ainda não distribuiu esse produto para outros clientes. E aqui eu vou só fazer um parêntese, que a forma como a gente construiu, né, a parte de crédito, a gente coloca o cartão como um condutor do dinheiro. Então, mais para frente, se a gente quiser desenvolver PIX, né, no crédito, PIX parcelado, essa inteligência ela está dentro de casa. O que está mudando é o condutor. No lugar de ser um plástico, vai ser um condutor ali digital, né, que é o PIX. Então, essa é a parte da receita. No que tange despesa, a gente buscou, né, de fato, né, algumas melhorias operacionais. Então, seja, né, uma readequação ali de time, onde a gente, né, prioriza, né, coisas que têm um payout time mais rápido e outras coisas, né, com um payout time mais longo, a gente tenta adequar. A gente também fez um bom trabalho ali, né, de fornecedores, então, né, sentando com cada um e readequando ao contexto. Enfim, então a gente tem uma reunião aqui mensal, que é mensal não, semanal, um comitê de eficiência, e aí nesse comitê de eficiência é onde a gente vai tornando a empresa cada vez mais light ali, né, e sabendo onde alocar da melhor forma possível os recursos. Bom, obrigado, Davi. Acho que, William, parte desse mindset que o Davi descreveu aí para o Bank, ele se aplica também ao Melius. Então, a gente tem aqui seguido essa mesma orientação. Então, a gente não costuma dar expectativas, né, nem guidance de resultado para frente, mas a gente entende que tem aqui um esforço mais controlado em relação às nossas despesas nas diferentes linhas, né? Seja na parte de marketing, que a gente vem reduzindo e conseguindo ainda manter um bom desempenho operacional, né, nas nossas métricas, seja na parte pessoal, onde a gente entende que a gente já está com o time no tamanho certo, e aí a gente vem fazendo ajustes mais pontuais aqui, seja nas outras despesas também, tá, do nosso negócio. Falando especificamente dos itens extraordinários que você perguntou, basicamente ele tem duas causas, né, desses não recorrentes que tivemos agora no segundo TRI. Parte deles vem do M&A, da conclusão do M&A do Bank, como o Jael destacou, a primeira vez que o Davi oficialmente aqui, após todas as aprovações, faz parte desse call de resultados, e isso a gente acabou sendo impactado, né, reconhecendo certas despesas agora no segundo TRI de 2022. A outra parte da despesa extraordinária ela está mais relacionada à forma como a gente reconhece os nossos talentos e faz os incentivos para os nossos funcionários, que é relacionado, seja outorga, principalmente pelo nosso plano de opções de ações que a gente outorga a todos eles. Especificamente nesse TRI, a gente tinha uma situação onde a gente carregava uma posição de ações em tesouraria que a gente precisava zerar, e parte desse movimento a gente usou para reconhecer os nossos funcionários. E como a gente carrega, né, as ações de tesouraria ao custo de aquisição, isso acaba sendo um impacto mais relevante do que efetivamente
o valor a mercado das ações no momento do outono. Então, você tirando esses dois efeitos, e são efeitos que não vão mais se repetir para frente, a gente chega nos resultados que a gente apresentou e eu comentei aqui na minha parte na apresentação. Perfeito, pessoal, super claro. Obrigado. Obrigada, William. A próxima pergunta vem do Luca Brandin, do Bank of America. Luca, pode falar. Oi, boa tarde para todo mundo. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma eu acho que é em linha com o que vocês já vinham comentando, e o Davi falou um pouco mais sobre como aconteceu na parte de Bankly, mas entender como é que está sendo exatamente esse shift de mentalidade de você, por mais que sempre tivesse aí um viés de olhar mais para a mão do volante, mas você realmente fazer essa mudança para mais rentabilidade e começar a ter a redução de custos mais efetiva agora. Como tem sido essa transição para vocês? Como vocês têm passado isso para as empresas adquiridas também, de um modo geral? E daí, olhando aqui mais especificamente para o Bankly, queria entender um pouco como vocês veem a evolução de receita em termos das linhas de receitas, né? Quanto no futuro vocês acham que vai vir de cada produto, quais são os principais, olhando para frente. E mais importante, até olhando aí na parte de novos clientes e clientes existentes, o quanto vocês veem das receitas, de crescimento de receita vindo dos clientes atuais. Os lançamentos que vocês fizeram agora, eles seguem crescendo a receita ou vocês veem um crescimento inicial muito forte e daí depois agora mais uma estabilização, ou vocês estão vendo realmente as receitas continuando crescendo, né, para frente? Essas são as minhas perguntas. Obrigado. Legal, vou pegar a primeira parte aqui. A transição para o break-even, Luca, e obrigado aí pela pergunta, ela não acontece da noite para o dia, né? Então, a gente vem aí ao longo, eu diria, dos últimos 2, 3 meses, com uma série de tarefas, a começar aqui comigo, né? Eu criei um comitê que a gente chamou de Comitê de Eficiência Operacional, onde todas as diretorias, né, participam desse comitê com o objetivo de listar pontos de melhorias ali nas despesas, inclusive alguns pontos que podem até aumentar a receita, né? Nós listamos mais de 70 tópicos, por exemplo, nesse comitê, e a gente vem, ao longo desses últimos meses, executando cada um deles, colocando em ordem de prioridade aqueles que vão ter mais impacto no curto prazo, tá? Então, esse é um dos exemplos aqui que a gente está falando. Fora isso, né, existe um trabalho que eu diria que é até educacional com todo o time, e aí dando um passo atrás aqui, né, um pouco antes do IPO, nós entramos nesse mesmo modo, né, esse modo break-even aí, e nós fizemos o seguinte, a gente basicamente nós treinamos, né, todo o nosso time e educamos todo o nosso time sobre o que é o EBITDA, né? O que vai mexer naquela linha? O que a gente precisaria fazer em cada uma das áreas para ter impacto positivo e a gente passar a ser uma empresa que gerava caixa? E nós atingimos esse objetivo pré-IPO. Você deve se lembrar, quando a gente veio para o IPO, no ano do IPO ali, a gente estava com cerca de 20% de margem EBITDA naquela época, fruto desse trabalho educacional que nós fizemos com o nosso time e das missões que a gente completou para atingir esse objetivo, né? E aí, quando a gente olha para o momento atual, ele é bem parecido, né? Pois o nosso time cresceu muito no último ano. Isso significa que várias pessoas não viveram esse momento lá atrás, né? Inclusive as empresas adquiridas que você mencionou. Então, a gente está fazendo esse trabalho de novo, que a gente já fez no passado, o educacional, de traçar os OKRs, né, dos times focados nessas questões de eficiência operacional. E eu acho que, por último, né, a gente tem uma série de encontros, né, com o nosso time, né, um encontro que, inclusive, aconteceu na última sexta-feira. A gente chama esse encontro de jogo aberto, né? Onde a gente fala sobre diversos tópicos, mas na última sexta-feira a gente falou muito sobre eficiência operacional, né? E nesse encontro, basicamente, a gente falou sobre EBITDA, sobre aquilo que vai impactar ali as metas da companhia, sobre os novos direcionamentos, né? Sobre produtos que, eventualmente, a gente estava ali construindo, mas que gerariam receita apenas no longo prazo,
e a gente decidiu pegar esses recursos humanos ali que estavam envolvidos com esses produtos e colocar em produtos que vão gerar receita no curto prazo. Então, é uma série de coisas. Eu estou satisfeito com o andamento. Eu acredito que no próximo TRI começa a ficar mais claro o impacto de toda essa lista de tarefas aí que eu citei no início, né, do nosso Comitê de Eficiência Operacional. Estou bem confiante que a gente vai atingir esse objetivo. Aqui, pegando a palavra, eu já falei, né, sobre esse comitê de eficiência, né, que ele olha tanto para o topo, né, para a receita, mas ele também olha para a despesa. Então, é muita conta, né? Eu acho que cada vez mais fazendo conta do retorno ajustado ao capital, né, por produto, tendo ali as margens que a gente considera margens, né, equilibradas para o nosso modelo de negócio. Enfim, então tem que fazer, né, chegar nessa conta, né? Então a gente tem aqui na prática, a gente sabe o P&L por cada API, né, por cada produto, e cada um ali, enfim, tem que estar se pagando e dentro da margem que a gente acredita que é a margem saudável para esse negócio. E aí, de fato, o que o Israel comentou, enfim, tem essa proximidade. Mas eu diria que uma coisa assim que é muito importante para passar por esse momento é confiança no time. Então, eu acho que a gente aqui tem uma confiança mútua, né, e tem essa transparência mútua, desde do alto escalão da companhia, né, até quem está ali como estagiário da empresa. Então, é uma transparência e super clara com as cerimônias que a gente faz, né? A gente aqui no Bankley faz às segundas, a Melius faz às sextas, a gente tem uns eventos aqui também chamado All Hands, enfim, que é o dia inteiro, né, de alinhamento. Então, eu diria que a confiança é a base, né, de tudo para atingir os resultados. Quanto à expectativa de receita, está só começando. De fato, muitos produtos agora, né, que começaram a ganhar escala, né, você vê a conta, a Melius aí abrindo conta, então abre a conta no Bankley, você vê o Girabank, né, abrindo conta, abre conta, né, aqui no Bankley, e aí tem outros clientes aí, que eu não posso citar o nome, né, que estão, né, rampando, migrando de um modelo, indo para outro, antes operava num modelo ali, né, Open API, que só contratava uma API única, e agora estão querendo, né, operar no modelo, né, com diversas, né, APIs. Então, a minha expectativa, né, dos produtos, né, que estão em prateleira ali de conta, cartão de crédito, né, o crédito de uma forma geral, o próprio Crypto as a Service, que tem muito mais por vir aí nos próximos meses. Tá claro, obrigado. Obrigada, Luca. A próxima pergunta é do Igor Guedes, da Genial Investimentos. Igor, pode falar. Igor, tá por aí? Alô? Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ainda à parte de stock options. Por mais que vocês tenham comentado agora na conferência de que isso vai ser um evento não recorrente, também vocês divulgaram que 27% do quadro agora em julho ficou com a parte de partnership, e com ainda a vertical de serviços financeiros crescendo bastante aí pelos próximos anos, esse percentual não tende a aumentar ao longo do tempo, e isso também provocaria aí um aumento do gasto adicional com os stock options? Boa, Igor. Posso pegar essa aqui? Obrigado pela pergunta. Excelente você ter levantado o ponto, porque realmente a gente tem um plano de stock options, a gente vai continuar usando. No entanto, o efeito contábil que ele tem nos nossos resultados não vai ser na mesma proporção ou igual ao que a gente observou agora. Tem uma diferença aqui em como a gente acrua, né, o valor que a gente dá das opções ao longo do tempo, que é diferente quando você vai e outorga ações que você carrega em tesouraria.
Então, eu estou falando que não é recorrente, é o fato da gente ter as ações em tesouraria e usar isso dentro desse programa de reconhecimento dos nossos funcionários. Então, esse efeito específico que a gente observou no segundo TRI é em relação à posição que a gente carregava de ações na tesouraria, que a gente usou para complementar o que a gente oferece aos nossos funcionários. Em relação ao que a gente vai fazer daqui para frente, continua sendo, sim, uma das nossas principais ferramentas, até porque parte da nossa cultura é justamente de valorizar os nossos funcionários, criar esse espírito, né, que vem na nossa cultura, seja pelo princípio do ganha-ganha-ganha, seja pelo princípio do espírito empreendedor, para a gente realmente valorizar aqueles que se destacam e que têm contribuído de forma bastante substancial para como a gente vem fazendo o nosso negócio. Não sei se ficou claro dessa forma, Igor. Ficou. Foi realizado um montante em tesouraria, né? Então, esse efeito a gente não deve ver para os próximos 3. Obrigado. Exatamente. Eu acho que vale até adicionar, né, Luciano, que os custos ali do programa de Stock Options, inclusive, a gente mantém ali em sua maioria, né, que é o plano comum, até dentro da despesa de pessoal, né? Então, acho que isso facilita para o Igor aí entender que o extraordinário é extraordinário mesmo, que é essa parte das ações em tesouraria que a gente concedeu para alguns funcionários e conselheiros e que carregavam o custo do momento da compra, né? Que estava bem acima aí do momento atual, do preço da ação. Perfeito. Obrigado, Luciano e Israel. Obrigada, Igor. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Israel para as considerações finais. Por favor, Israel. Obrigado, Jojo. Obrigado a todos, né, presentes. Destaco aqui também a presença ilustre aí do time Bankley, do time Melius, né, de todo o time aí que compõe empresas do grupo Cash 3. A nossa mentalidade aqui ela continua a mesma. O time segue engajado, com a mentalidade de que o melhor aqui ainda está por vir, dado tudo que nós construímos aí ao longo dos últimos 12 meses, das aquisições que fizemos, dos produtos que lançamos. Então, a gente está com a cabeça no lugar, seguindo aquilo que acreditamos. E eu acho que esse trimestre provou, né, um trimestre onde que a gente teve uma desaceleração forte no e-commerce, provou a resiliência do modelo que nos trouxe até aqui, né? Então, seguimos bastante animados, engajados, com a maior parte do time agora, inclusive, sendo sócios da companhia, poxa, realmente acredito que o melhor aqui está por vir. Obrigado a todos aí pela presença. Com licença, o webinar dos resultados do segundo trimestre de 2022 do Melius está encerrado. Obrigada a todos pela participação e até a próxima.